Depois de o Amazonas decretar situação de emergência por causa das queimadas, todo o país ficou em alerta. A situação se espalha para o Mato Grosso e o número do país já é o maior em 7 anos, registrando mais de 13 mil focos comparados a 7.200 no ano de 2018. Trazendo a realidade para Lucas do Rio Verde, comparado ao ano passado, nós temos um aumento de 54% de incêndio. Mas fazendo um apanhado estatístico das ocorrências que a gente teve de junho a setembro do ano passado e de junho a setembro desse ano, a gente já verificou que tivemos um aumento, ou seja, o período está sendo mais intenso, nós estamos atendendo mais incêndios florestais, né, e isso, querendo ou não, faz com que a nossa guarnição esteja bastante empenhada nessas ocorrências nesse sentido. Em 2018 nós atendemos, por exemplo, desses 4 meses, foram 42 incêndios florestais, e esse ano nós já atendemos 65 e ainda não estamos perto de acabar o mês de setembro, mas ainda não acabou. Então percebam aí um aumento relevante nos incêndios florestais. Se for fazer um comparado de forma estatística, dá um aumento de 54%, basicamente. Então é importante que a gente continue fazendo essas campanhas de prevenção, orientando a população, porque, como eu já disse em algumas entrevistas, boa parte desses incêndios são causados pelo próprio ser humano. Os casos são alarmantes, mas até hoje ainda fica aquela duvidazinha. Qual a diferença entre o foco de calor e o foco de incêndio? Os focos de incêndio, geralmente, eles são aqueles que a gente se verifica por satélite, né? Na verdade, o nome mais técnico ainda seria os focos de calor. Então, o foco de calor ele vai indicar para a gente uma região que pode ser que está tendo um incêndio florestal, né? Não é certo, porque o satélite ele capta uma temperatura maior do que 47 graus Celsius. Então pode ser que algum local do estado, por exemplo, uma região de mata, esteja com essa temperatura maior e aí vai acusar um foco de calor, né? Só que não necessariamente vai ser um incêndio. Então a gente sempre desconfia que há um incêndio florestal, quando se tem muitos focos de calor aglomerados no mesmo ponto. Então aí a possibilidade de se ter um incêndio florestal é muito grande. Quando você tem apenas um isolado, é muito difícil você dizer e afirmar que existe ali um incêndio. Então essa é basicamente a diferença que a gente tem de forma conceitual. Vale lembrar que é crime ambiental atear fogo em áreas urbanas durante todo o ano. Na área urbana a gente sabe que é a área de maior concentração de pessoas, então a legislação sobre a matéria, que é a 9605, ela é bem clara no sentido de falar que é crime você colocar fogo, nesse período principalmente de seca, sempre vai ser período, mas na área urbana é o ano inteiro. Então assim, a população não pode e infelizmente isso acontece muito. Para dar um número estatístico, a gente atendeu de 2018, nesse mesmo período, e em 2019 foram 52 incêndios em terreno urbano, né? Então são aqueles incêndios que as pessoas ali colocam eventualmente, ou às vezes não tem um descuido, joga um toco de cigarro, algum material que possa concentrar calor, tipo, como um espelho pode acontecer, é possível, ou materiais como alumínio que concentram calor, pode dar início a um incêndio em terreno urbano. Então, no próprio lixo urbano, em alguns casos, pode ser responsável por iniciar um incêndio florestal.